O caso, ou um dos casos ufológicos mais intrigantes do Brasil, está completando 30 anos. O episódio de Varginha, que ficou conhecido popularmente como ET de Varginha, e que agora ganhou um documentário. Já teve a exibição do primeiro episódio na noite passada na TV Globo, na RBS TV, tem mais episódios hoje e amanhã, fica tudo no Globoplay também, e nós vamos receber agora o diretor do documentário O Mistério de Varginha, Paulo Gonçalves. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a vocês, a Rádio Gaúcha, boa tarde aos ouvintes, a você, Leandro. Pois é, hoje mais um capítulo aí do nosso Mistério de Varginha, todos convidados a assistir aí, espero que estejam gostando aí. Eu lembro, eu tinha 16 anos na época, lembro de acompanhar na TV, no Fantástico, no Jornal Nacional, na espetacularização que foi feita nos programas de auditório aos domingos no Brasil. Então teve ali uma tentativa de apuração jornalística na época, a espetacularização e até a parte humorística, por exemplo, com o pessoal do Caceta e Planeta. Conta pra gente o que vocês estão recuperando agora e o que conseguiram de exclusivo que ninguém tinha assistido ainda no Brasil. Olha, a gente tem muitos vídeos inéditos, né? Por incrível que pareça, da época, né? Ontem, por exemplo, a gente exibiu um vídeo em VHS que estava há 30 anos guardado, das meninas contando, né? Como é que viram uma criatura. Para quem não sabe a história do ET de Varginha, 3 meninas teriam visto uma criatura num terreno baldio, né? Que depois foi descrita pelos ufólogos como um extraterrestre. Então, esse vídeo inédito das meninas a gente exibiu no primeiro episódio, e hoje e amanhã a gente tem outros vídeos inéditos, 30 anos depois, inclusive vídeos de militares da época que deram depoimentos, e a gente conseguiu com exclusividade. Então, é um caso que envolve muita polêmica e muita repercussão, como você disse na época, né? O Fantástico, por exemplo, fez 3 grandes reportagens na época, né? O caso bombou. Isso principalmente depois que as meninas contaram, né, o que viram, e depois um dos ufólogos, o Vitório Pacatini, foi também ali para a cidade, né, e conseguiu o depoimento de um bombeiro, um militar, que confirmou também que houve uma captura de um extraterrestre ali, e depois esse ser teria sido capturado pelo Exército e levado de Varginha para a Unicamp, onde teria sido autopsiado pelo famoso legista Badam Palhares, e depois disso... Caiu o sinal? A gente está assistindo, a gente está vendo o Paulo, mas não estamos ouvindo. Deixa eu ver se vai voltar o som. Tu não fechou o microfone, Paulo, sem querer? Deixa... Voltou? Paulo? Voltou, Paulo? Opa, tá me ouvindo? Tá? Agora sim. Cortou o finalzinho maravilha. Só do som. A gente estava te assistindo aqui, para quem está em imagens no YouTube também, mas no rádio quem estava ouvindo ficou sem a parte final. Foi para na época a informação é que teria sido levado para a Unicamp, lá para uma autópsia. Pelo famoso legista Badam Palhares, né? Seriam, segundo os ufólogos, 2 criaturas que foram levadas, e depois disso as criaturas teriam ido para os Estados Unidos. Então, isso é o que os ufólogos contam, né? Nos livros, nas palestras, enfim. Houve também um inquérito policial militar na época, que foi feito, tem quase 400 páginas, e 26 pessoas foram ouvidas, inclusive os ufólogos, os militares na época, e a conclusão do inquérito policial militar é de que, na verdade, teria sido um morador da cidade, que vivia agachado, que tem alguma deficiência mental ali, ele teria sido confundido, na verdade, com o extraterrestre. Então essa foi a conclusão do inquérito. Então é uma história cheia de polêmicas, com várias versões, muita gente acredita, muita gente não acredita. O que a gente fez foi ouvir os depoimentos das pessoas, né, sem fazer julgamentos, né, da mãe das meninas, a dona Luísa, das 3 meninas, a Cátia Xavier, a Liliane e a Valquíria. Então elas contaram o que viram. 30 anos depois elas mantêm o depoimento daquela época, né? E a gente conseguiu ouvir outras pessoas, outros personagens, inclusive militares, que dão depoimentos que podem dar uma nova percepção sobre esse caso do ET de Varginha. Bom, vocês obviamente conversaram com as 3 jovens que deram início, né, a toda essa história, que eram meninas que tinham 13 anos, uma tinha 16 e outra 23. O que elas falam hoje sobre esse episódio, Paulo?
Elas mantêm a mesma história, né? Eram meninas na época, elas mantêm, elas não tiram uma vírgula. Para não dizer que alguma coisa mudou, elas diziam, por exemplo, né? No momento em que viram, 3 dias depois, né? Que o ufólogo, o Birajara Rodrigues, foi lá conversar com elas, elas disseram que era um ser que tinha olhos grandes e tal, e 3 chifres. Hoje, elas dizem que são 3 calombos, 3 ondulações na cabeça. Eles disseram que na hora o que veio na cabeça foi chifre, enfim. E aí depois falaram de calombos. O resto, elas mantêm a mesma história daquele dia que estavam trabalhando, passaram pelo terreno baldio, viram ali uma criatura estranha e saíram correndo, chorando, foram para casa, a mãe voltou lá e teria visto uma marca ali, depois um cheiro forte ali de amoníaco, enfim. Então, elas mantêm realmente a mesma história, inclusive a história de que dias após o que aconteceu, elas teriam sido subornadas ou tiveram uma tentativa de suborno, na verdade, de homens de preto que foram até a casa delas, dizendo que se elas desmentissem a história, elas ganhariam um dinheiro, lá uma mala com dinheiro, enfim. Então, até isso tem no episódio de Varginha. Então, é uma história muito saborosa, muito rica. Na verdade, quando a gente se propôs a fazer, para mim, era 3 meninas que viram lá uma criatura. E quando a gente foi para lá, conversando com mais pessoas, você vê que a história é maior, né? Seriam, na verdade, os ETs de Varginha, né? Isso me chama a atenção, assim, porque... as 3 meninas, era à noite, né? Era tarde. Finalzinho de tarde, era isso, né? Já estava escurecendo, não? Era 3 da tarde. 3 da tarde, então estava claro, era dia. Eu até achava que era um pouquinho mais final de tarde. Bom, até poderia ser, né? 3 meninas estão ali, vem uma movimentação no meio das moitas, num terreno baldio e se confundem. Vamos imaginar que fosse isso. Só que o que é mais intrigante nessa história, eu lembro da época, e vocês estão reproduzindo isso agora também, é que tem outras pessoas da cidade, inclusive tem um médico que é reconhecido que diz que teve contato com esse ser. O doutor Ítalo Venturelli ele disse que guardou o segredo aí por quase 30 anos e agora ele tem dado entrevistas, né, sobre esse assunto. Então, ele é um neurologista, neurocirurgião, muito conhecido na cidade, foi diretor dos 2 hospitais da cidade, os principais, e ele disse que naquele dia foi até uma sala de cirurgia e um médico o chamou e disse: olha, eu fiz aqui um procedimento numa criatura que tem sido uma sutura na cabeça, e ele mostrou um vídeo, né, do procedimento. Aí o médico perguntou: não, mas o que é isso? Ele falou: é isso aqui. Aí ele apontou e o médico teria visto ali uma criatura, disse que de muito perto, que estaria numa maca, uma criatura que seria branca, com grandes olhos de cor lilás. Então, ele dá esse depoimento, assim, muito contundente, assim. O que eu posso dizer é que as pessoas, a gente tentou fazer uma coisa sem julgamento, né? A gente ouve o depoimento das pessoas. As pessoas, quando dão esse depoimento, as meninas, esse médico, e tem outras histórias, né, que acabaram, não foi possível colocar no documentário, porque são muitas histórias, enfim. As pessoas contam com sinceridade, né, assim, o que viram, né? Então a gente tenta ouvir e sem fazer julgamento da história, porque a gente sabe também que, até você citou na época, o Caceta e Planeta foi para lá, né? E a história virou assim uma grande chacota nacional, né? Então eles lotaram uma praça lá, se vestiram de ET, fizeram muita brincadeira. Tem gente que leva na esportiva, na brincadeira, tem gente que não gosta, leva muito a sério. A cidade lida bem hoje, porque tem até na entrada, nossos colegas que vão do esporte para Minas contam que na entrada de Varginha tem inclusive um boneco de um ET. Na verdade a cidade demorou um pouco para aceitar, né, o ET, né, até por conta disso, da chacota, disso tudo. Depois se passaram os anos e aí eles entenderam que seria possível aproveitar o turismo ufológico. Então eles montaram lá, construíram um memorial do ET, que é uma grande nave, onde você tem toda a história ali, você passa pelos locais e pode ver os relatos. Tem uma réplica ali de ET. A cidade tem uma grande caixa d'água, que é uma grande nave. Os pontos de ônibus são em forma de nave espacial. As praças têm ET para tudo quanto é lado. Então hoje a cidade assumiu o ET. Então hoje ela é mais simpático, inclusive, botar mais verdinho, sabe, estilizado. Então hoje a cidade aceita o ET, né, e as pessoas falam mais sobre o assunto hoje. Eu tenho 2 perguntas em uma. A primeira é que, bom, tem a versão das meninas,
que inclusive acreditam até hoje que viram um ET de fato, mas os documentos, inclusive dos militares, teve um envolvimento das Forças Armadas numa investigação, dizem que a suspeita era que era um homem que tinha deficiência, que morava na cidade e ele andava na posição de cócoras. Tu chegou a falar, a gente fala sobre isso no documentário, tem essa teoria também? Não sei, ele tá vivo ainda, esse morador? Sim, ele está vivo, é um morador da cidade que, como você disse, tem ali uma deficiência, e essa foi a conclusão do inquérito policial militar. Houve uma investigação, porque a história bombou aí no Brasil, então foi preciso, né, que a ESA, a Escola de Sargento das Armas, lá de Três Corações, que é a 25 quilômetros de Varginha, fizesse uma investigação, né? E nessa investigação, eles tinham fotos, então, desse morador que circulava por toda a cidade, de cócoras, pegando bituca de cigarro, sabe? Todo mundo conhecia ele, conhece ele como Mudinho, esse é o apelido dele. Só que as meninas também conhecem esse morador da cidade, né? O pai delas tinha um bar, então elas negam que seja esse morador da cidade, né? Mas a conclusão do inquérito policial militar foi essa. Esse inquérito ele foi aberto lá em janeiro de 97 e depois, 5 meses depois, foi arquivado. O promotor disse que, na verdade, tudo aquilo não passava de uma peça de ficção inventada pelos ufólogos e a juíza concordou. Isso foi arquivado na Justiça Militar. E a minha outra pergunta provoca muita polêmica. É por que esse médico renomado levou 30 anos para contar que viu o ET? Por que ele guardou esse segredo? Ele disse que ele era diretor do hospital, chegou a ser diretor dos 2 hospitais, e que ele acha que falando aquilo, ele seria taxado como maluco. E hoje, que ele não é mais diretor do hospital, ele é médico neurologista e ele tem nome na cidade, ele acha que hoje ele pode falar mais sobre esse assunto. Então ele tinha medo, assim, da repercussão e de perder o emprego, segundo ele. E então agora ele está falando mais sobre esse assunto, conta todos os detalhes, que viu a criatura de muito perto, né? E que teria sido feito um procedimento, né? E o médico que fez esse procedimento, ele já morreu. E ele não sabe que fim levou a criatura. Foi feito o procedimento e depois, para onde foi esse ET? Então, a história dos ufólogos é que o ET saiu do hospital, né? Do hospital houve uma operação de transporte para a cidade de Campinas, para a Unicamp, primeiro pela SPSEX, a Escola de Sargento das Armas, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que é aqui em Campinas. Depois daqui de Campinas, da unidade militar, ter ido para a Unicamp, para a autópsia do Badam Palhares. Então, é essa história que é contada. Mas teriam encontrado ele morto já, então? Seria posterior ao avistamento das meninas? Eles dizem que seriam 2 criaturas. Então, vamos lá. No sábado, dia 20 de janeiro de 1996, pela manhã, os bombeiros teriam capturado uma criatura. Jogaram uma rede, segundo os ufólogos, né? Isso tudo baseado nos relatos aí dos ufólogos. E aí, pegaram essa criatura e teriam levado para o quartel. À tarde, as meninas viram uma outra criatura. E essa criatura teria sido capturada à noite por um policial que estaria passando de carro ali. E segundo os ufólogos, a criatura passou na frente do carro, aí um policial pegou a criatura, colocou dentro do veículo e levou para o hospital. Segundo conta a história, esse policial que teria pego a criatura, foi arranhado e ali 15 dias depois morreu de uma forma misteriosa. Então, esse é outro relato, que também tem as contestações. Então, tudo isso a gente mostra também os argumentos, né? O contraponto dessa história toda, porque é uma história muito grande, muito saborosa, muito rica e que tem 2 lados. Né? É uma história apaixonante. Acreditando ou não acreditando, é uma história apaixonante. Paulo, tu acredita em ET? Olha, veja, a gente como jornalista, a gente é muito cético, né? Então, assim, a verdade é que hoje a ciência não tem nenhuma comprovação científica de vida fora da Terra, né? Eu acho que assim, a gente tem que acreditar na ciência. A gente sabe, não sou especialista nisso, mas sei que nos últimos 30 anos, né, a ciência avançou com os grandes telescópios aí, o James Webb, o Kepler. Então, hoje se sabe que tem aí 6 mil exoplanetas, planetas fora do nosso sistema solar. Agora,
pelo que eu sei, não existe nenhuma evidência científica de vida fora da Terra. Agora, o universo é gigantesco, né? Eu acho que a gente sabe muito pouco sobre o universo. Então, mas eu fico aguardando aí uma comprovação científica, né? A ciência dizer pra gente que existe vida fora da Terra. Segundo episódio, hoje à noite, que horário mais ou menos na Globo? Olha, começa mais ou menos 15 para as 11 da noite, logo após o Alto da Compadecida, o segundo episódio do Mistério de Varginha. Ontem a gente mostrou as meninas, o médico, hoje a gente vai falar um pouco mais da repercussão desse caso, né? Das matérias do Fantástico, do Cacete Planeta, foi pro Faustão, pra Xuxa, e também a gente começa a entrar um pouco nessa questão dos militares, o que eles dizem, né? Os contrapontos, então o episódio hoje é mais quente, vamos dizer assim. Tá certo. Quem perdeu o primeiro, depois fica tudo no Globoplay. Tudo no Globoplay, as pessoas podem ver de novo lá, então essa modernidade é muito bom, né? Hoje quem não pôde ver, pode ir lá no Globoplay, que com certeza vai gostar. Quem acredita ou quem não acredita, com certeza vai ver uma ótima história. Paulo Gonçalves, diretor do documentário O Mistério de Varginha, muito obrigado por nos atender aí, parabéns pelo trabalho. Obrigado, agradeço a vocês, gaúchos aí, gosto muito do Rio Grande do Sul, muito legal falar com vocês. Muito obrigado.